Muito boa noite. Vamos à leitura e abertura do Evangelho deste dominical. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus 6,14. Por mais grave te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra que quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir? Apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra do T não altere o entendimento. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela, em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem não nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o provir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se simplesmente à renovação. Damos continuidade ao Evangelho do dia de hoje, fazendo nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade bondosa, por tanto bem, por tanto amparo, por tudo que recebemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Damos sequência com o seu Alfredo. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, encarnados, desencarnados, aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Dando sequência no estudo do Evangelho, como o Evangelho de hoje é híbrido, presencial e pela internet, o tema de hoje é a reencarnação e os laços de família. Inicialmente, vamos definir, esses três termos desse título,
A reencarnação, nós espíritas já sabemos o que é, né? A oportunidade que nos é dada de continuarmos evoluindo através de sucessivas vindas ao planeta Terra ou a outros planetas, mas as sucessivas vindas ao mundo corpóreo, mundo material. Laços são laços, né? É união, é nó, é aquilo que aproxima, aquilo que liga, né? No caso aqui, que liga as pessoas, que aproxima as pessoas. E família, se nós formos ver o conceito de família, ele vem mudando, né, com o passar do tempo, com o aprimoramento de outros conceitos, com a utilização de outras formas de visualizar as relações humanas. Nós temos exemplos no mundo de famílias que, por exemplo, adotam mais de um homem, mais de um marido, né? Outros mais de uma mulher. No caso do Brasil, nós temos, né, 1 a 1. E necessariamente, como era antigamente, era um homem e uma mulher. Hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente tem várias formas de constituição de uma família. E o que nos demonstra esse avanço que eu acabei de falar, porque, na verdade, são as pessoas que estão se unindo. Não importa, né, o gênero, não importa a opção, né, se ela gosta mais de um ou do outro. O que importa é que aquelas pessoas decidiram se juntar e planejar coisas comuns, planejar a sua existência para a sua evolução. Isso é o que importa. Então, o Allan Kardec, no seu estudo, ele procura tirar todas as dúvidas, fazendo uma série de questões, às vezes de um jeito, às vezes de outro jeito, aos espíritos, para que ele pudesse ter a maior amplitude de esclarecimento sobre determinado tema. E também, nas suas diversas obras, num livro enfoca de uma maneira um tema, no outro livro enfoca de uma outra maneira um tema que se casa com aquele outro livro. Então, ele era bem perspicaz nesse sentido de pormenorizar os detalhes. E ele perguntou, né, aos espíritos como que os espíritos se relacionam no plano espiritual. E a resposta foi simples, se relacionam lá mais ou menos como se relacionam aqui, né? Formam grupos, formam famílias, ligados pela afeição, ligados pelo amor, ligados pela simpatia. E por objetivos comuns, ideias convergentes, né? E os espíritos ficam felizes por se juntarem a partir dessas mesmas ideias, desses mesmos ideais. Eles ficam felizes por compartilharem essas experiências, porque essas experiências vão lhe proporcionar o crescimento, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, que nós vamos ver em seguida. Então, eles buscam uns aos outros para esse aperfeiçoamento, assim como a gente faz aqui na Terra, né? A gente procura aquelas pessoas que se identificam com os nossos pensamentos, com nossas ideias, para que a gente possa construir coisas coletivas, coisas comuns, tanto na família quanto no nosso círculo de amizades. Nós estivemos estudando que esses grupos, essas grandes famílias espirituais, elas se constituem de tal forma que, num determinado momento, alguns estão encarnados e outros no plano espiritual. E ocorre essa ajuda mútua entre uns e outros, vão trocando experiências, uns auxiliando os outros para um mútuo adiantamento. Como ocorre, é uma pergunta de Kardec, como ocorre o fortalecimento desses laços, né? Ele se dá a partir do aperfeiçoamento coletivo desses grupos, dessas famílias, né? E esses sentimentos comuns, eles vão se fortalecendo a partir da relação entre uma pessoa e outra, a partir do fortalecimento do amor, a partir do fortalecimento desse conjunto de qualidades que nós temos. E, consequentemente, os defeitos vão diminuindo. No momento que a gente aumenta nossas qualidades, os nossos defeitos vão diminuindo.
Consequentemente, os laços que nos unem vão também se fortalecendo. Em relação à afeição espiritual e à afeição carnal, o Kardec nos explica que a verdadeira afeição é a afeição espiritual, porque ela sobrevive após a morte do corpo. Nós continuamos, né, com esse sentimento após a morte do corpo. Já a afeição carnal, que ela utiliza os nossos sentidos, basicamente, ela também termina com a morte do corpo, né? Dando lugar a essa afeição verdadeira que nós continuamos no plano espiritual. E também Kardec pergunta sobre essa união por interesse, né? Nós somos guiados por interesse, né? Ter interesse não é problema nenhum. O problema é que interesse. E quando esses interesses eles são unilaterais na união de duas pessoas, ele não vai durar muito tempo, porque um vai ter um interesse, outro vai ter outro interesse, não vão acabar não se juntando esses interesses. Então, eles só vão continuar na vida futura, em outras da sequência, quando esses interesses eles forem comuns. E eu estou falando aqui dos bons interesses, logicamente, né? Daqueles interesses que vêm ao encontro do aperfeiçoamento mútuo das pessoas. Mas, no final, o Kardec pergunta, né, então, por que razão, às vezes, numa mesma família, sem razão aparente nenhuma, tem pessoas que nós simpatizamos, mas outras que nós antipatizamos? Né? Ele responde, os espíritos respondem, que são consequências do nosso passado. No caso das antipatias, ele adianta, no caso de quando nós encontramos antipatias, nós devemos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de reencarnação para transformar essa antipatia numa simpatia. Ou seja, para que a gente exercite, né, as nossas qualidades e se reconcilie. Ele pergunta também se a gente teve várias reencarnações, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar lá, por exemplo, 10, 20 pais, 20 mães, né? Um monte de irmãos que a gente foi aqui na Terra, filhos, enfim. Ele diz que esses laços, eles são apenas aqui, que quando nós estamos no plano espiritual, nós somos todos irmãos. Devemos ter essa noção de que quando a gente estiver no plano espiritual, sem o corpo, nós vamos encontrar espíritos como nós e que devemos ter a relação de irmãos com eles. E a reencarnação, ela estreita esses laços de amizade, ou seja, ele fortalece esses laços de amizade, esses laços de família, fazendo com que a cada nova encarnação esse grupo de família esteja cada vez mais coeso, cada vez mais fortalecido e, consequentemente, com condições de avançar cada vez mais rápido. Então, para concluir, a gente poderia colocar que nem as paixões dos sentidos e nem os interesses materiais são capazes de ligar os espíritos, de unir os espíritos por muito tempo. Apenas aquela sincera afeição, o amor sincero, é capaz de manter as pessoas unidas por muito mais tempo, para sempre, vamos assim dizer, né? Tanto aqui na Terra, como também no plano espiritual, esse plano que a gente costuma chamar de céu. Então, a gente fica por aqui com o estudo do Evangelho. Vamos para nosso encerramento. Então, nos encaminhando para o encerramento do nosso Evangelho do dia de hoje, com muita gratidão por estarmos aqui, nós vamos lembrar
de todos aqueles irmãos que nesse momento precisam de uma ajuda, os encarnados e os desencarnados. Vamos levar a eles o nosso pensamento, a nossa energia, e vamos pedir para que Deus, na sua bondade, leve conforto a todos os necessitados. Vamos pedir que a espiritualidade bondosa ampare e guie a todos nós, em todos os momentos. Deus que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, na medida que consigamos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, e livre-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e os que estão nos acompanhando de casa, aos nossos companheiros presentes aqui no Evangelho, e convidamos novamente para amanhã fazermos o Evangelho das nossas residências, acompanhando o tema pelas redes sociais. E aos espíritos que estiverem em nossas residências, serão bem-vindos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, que aqui receberão o atendimento necessário. Uma boa noite a todos, fiquemos em paz.